Meus queridos irmãos, que alegria, que bênção! Estamos juntos nessa quinta-feira, dia 21. Que alegria poder receber a cada um de vocês aqui no canal Rede Sibac. A igreja não está podendo se reunir no templo como de costume, mas a igreja está reunida em casa, em família, no aconchego do lar. E nós estamos aqui com um grupo reduzido, celebrando ao Senhor. Estamos juntos, meus irmãos, em Cristo, adorando ao Senhor. Nós vamos agora termos um momento musical. Te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto essa canção, entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Queridos, agora nós vamos ao recitativo bíblico de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37 e 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos ter, hoje é quinta-feira, vamos ter alguns momentos de oração diante do nosso Deus. E nesse primeiro momento de oração, nós estaremos orando pela saúde e por todos os profissionais na linha de frente do combate ao Covid-19. Vamos orar, queridos. Vamos colocar diante de Deus a saúde da população brasileira e os profissionais que estão trabalhando. Vamos falar com Deus nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade
que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui colocando diante do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Estamos apresentando a Ti, ó Deus, a saúde da população brasileira. Estamos em meio a uma pandemia do coronavírus, Senhor, e Tu és poderoso para cuidar da saúde da nação. Ó Deus, quantas pessoas já foram infectadas com esse vírus, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa olhar com o Teu olhar de misericórdia para cada pessoa e possa dar saúde, ó Deus, àqueles que ainda não foram infectados, que o Senhor dê livramento. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor, porque nós não temos outro para clamar a não ser o Senhor. Deus, nesse momento nós apresentamos também todos os profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente, ó Deus, em combate ao Covid-19. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, guarda a cada profissional, guarda a cada trabalhador, dê o livramento necessário para cada dia, Senhor. Nós apresentamos diante do Senhor a nossa oração, o nosso pedido, e fazemos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, agora nós vamos a um segundo momento de oração, e nesse momento de oração estaremos pedindo a Deus pela situação política e econômica do Brasil. Eu quero convidar ao ministro de música, irmão Eduardo, para estar orando a Deus nesse momento, participando aqui desse momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos diante do Senhor e nós queremos adorar e exaltar o Teu nome, Pai.
Nós estamos aqui diante do Senhor para apresentar os nossos clamores ao Senhor, porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar, em Ti nós encontramos a solução para as nossas dúvidas, para as nossas questões, Deus. E nessa quinta-feira em que nós nos reunimos para orar, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa nação, os nossos municípios, os nossos estados desse país, ó Deus. Senhor, toma, ó Deus, em Tuas mãos cada governante, ó Deus, desde o presidente até os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, Senhor Deus. Cada um que tem autoridade política sobre essa nação, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Senhor Deus, que nenhuma crise política, nenhum problema possa ser maior do que o sentimento de uma nação unida para combater essa pandemia, Deus. Dê sabedoria a cada governante, Senhor Deus, para que juntos encontrem solução, ó Deus, para que o povo possa enfrentar essa dificuldade da pandemia e nós possamos sair vitoriosos, Deus. Porque nós sabemos que nós só encontramos essa vitória no Senhor, Pai. Abençoa, Deus, cada governante, ó Deus, desde a nossa cidade, a cada cidade desse país, Deus. Também colocamos diante do Senhor o problema econômico que nós temos enfrentado, ó Deus. Tantos cidadãos estão, ó Deus, nesse momento sem seus trabalhos, tiveram que fechar seus comércios, não podem buscar, ó Deus, cada dia o pão para sua casa. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos o auxílio do Senhor e a provisão do Senhor. Assim como o Senhor proveu para tantos servos do Senhor no passado, nós clamamos ao Senhor que o Senhor continue provendo, ó Deus, para os teus servos nesse tempo, ó Deus. Dê o sustento a cada um, Senhor Deus, dê o alimento, ó Deus, que em cada casa não falte o pão, ó Deus. Nós possamos continuar seguindo em frente na certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Deus, porque em meio a tantas incertezas, a tantos medos, nós podemos olhar para o alto e encontrar refúgio e segurança no Senhor. Mais uma vez colocamos a nossa nação, Deus, diante do Senhor. Cuida, Pai, cuida desse país, cuida, Deus, da nossa cidade, cuida dos nossos governantes, cuida de cada pessoa, Deus, que precisa, Deus, do auxílio do Senhor nesse tempo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Descansando
Queridos, nós vamos agora a um terceiro momento de oração. E você está convidado aí na sua casa a interceder diante de Deus, orar conosco também, orando pela igreja e por esse momento que a igreja enfrenta de pandemia. Não estamos nos reunindo no templo, como de costume, celebrando a Deus, nos alegrando juntos, cumprimentando, abraçando. Não estamos podendo fazer isso, mas a igreja está em casa. Então a igreja em casa ora também, clama ao Senhor. Nós vamos orar. Fale com Deus também, querido. Nosso Deus, nosso Pai, diante do Senhor, nós apresentamos a igreja, Pai, teus filhos, teus servos, tuas servas. Ó Deus, a igreja não está podendo se reunir no templo. São mais de 2 meses, ó Deus, sem essa reunião que nós temos realizado durante mais de 50 anos que essa igreja tem. A nossa realidade aqui, e não estamos podendo nos reunir no templo, mas a igreja do Senhor está reunida em casa, mas atravessa, ó Deus, por essa pandemia. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor comece a abençoar a cada irmão, a cada irmã no seu lar nessa hora. Ó Deus, que haja uma alegria muito grande por sabermos, ó Pai, que estamos em casa sim como igreja, estamos no lar, reunidos em família como igreja, mas estamos diante do Senhor, o Senhor da igreja, e que, ó Deus, haja muita alegria nos corações nessa noite. Nós apresentamos ao Senhor todas as igrejas, ó Pai, todos os pastores, líderes, ó Deus, que estão atravessando esse momento com as suas igrejas. Conceda, ó Deus, a cada líder, a cada pastor, a sabedoria para conduzir o teu povo nesse tempo de pandemia do coronavírus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos
tão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Queridos, que alegria, estamos juntos em mais uma quinta-feira para a celebração do nome do nosso Deus. Que bom que você está com a gente. Eu quero dar boas-vindas a todos os membros da Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo, minhas ovelhas queridas. Quero cumprimentar também a todos os irmãos e amigos que participam conosco do canal Rede Sibac. Eu gostaria de fazer um pedido a cada um de vocês que possam compartilhar o canal Rede Sibac com seus familiares, com seus amigos, com seus contatos nas redes sociais. Agora nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de número 5 e de número 6. Você pode abrir sua Bíblia, aonde você está? Muito bem. Hebreus 11, versículos de número 5 e de número 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Deus possa nos abençoar na meditação da palavra nessa noite. O tema da nossa mensagem hoje é Enoque foi trasladado. Enoque foi trasladado.
Na semana passada, queridos, na quinta-feira, dia 14, nós iniciamos aqui uma série de mensagens com o tema Pela Fé. O objetivo dessas mensagens é estudar pessoas, homens e mulheres de Deus que viveram nesse mundo de forma que agradou aos olhos do Senhor. Na semana passada, nós começamos as nossas mensagens falando sobre Abel. Como Abel agradou o coração de Deus. E vimos que ele agradou o coração de Deus porque ele tinha um coração de adorador. Abel agradou a Deus porque ele ofereceu a Deus o melhor. Abel agradou a Deus porque a sua oferta tinha uma relação muito próxima do sacrifício que posteriormente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viria para realizar em favor da humanidade perdida. Hoje nós estamos estudando sobre Enoque. E eu gostaria de refletir com você com esse segundo nome da galeria da fé, Enoque, aquele que a Bíblia diz que andou com Deus. O que a Bíblia diz sobre Enoque? Nós temos 3 textos na Bíblia que falam sobre Enoque, o Enoque que andou com Deus. O primeiro deles que nós temos é Gênesis capítulo 5, versículo de número 18. Está escrito assim: E viveu Jarede 162 anos e gerou a Enoque. O outro texto que nós temos é em Judas capítulo 1, versículos 14 e 15. Está escrito: E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O outro texto que nós temos é o texto em pauta, é o de Hebreus. E esse é o capítulo que nós lemos, o versículo de número 5 e 6, do capítulo 11, que trata sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E nós vimos pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A Bíblia nos informa sobre Enoque. Quando nós pensamos sobre quem foi Enoque, nós vamos encontrar no livro de Gênesis 2 homens com o mesmo nome Enoque, sendo que um deles vem da descendência de Caim, filho de Adão, e o outro vem da descendência de Sete, também filho de Adão. Quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Gênesis, e encontramos então ali no capítulo 4, versículo de número 17, o Enoque, que é descendente de Caim. A Bíblia diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Esse é o descendente de Caim. Nós vamos ao capítulo 5, versículo 18, nós vamos encontrar o descendente de Sete. Só que ele é o 7º nessa linhagem. E aí está escrito no versículo 18: E viveu Jarede 162 anos e gerou Enoque. É esse.
Esse foi o que andou com Deus, é esse que agradou a Deus, é esse que pela fé foi trasladado pelo Senhor. O que significa então o nome deste homem, Enoque? O significado do nome dele é dedicado, o significado é consagrado. O nome de Enoque tem muito a ver com a maneira como ele escolheu viver aqui neste mundo. Ele escolheu se dedicar a Deus, ele escolheu se consagrar para Deus. O nome dele tem muito a ver com a maneira como ele viveu aqui neste mundo. E o que significa então a palavra trasladado? Trasladado é ser mudado de lugar, é ser transportado, é alguém que é tirado de um lugar e é colocado em outro lugar, é ser transferido. E essa mudança de lugar, quem fez na vida de Enoque foi o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus o trasladara, Deus quem mudou Enoque de lugar, Deus quem transferiu Enoque de lugar. E quando nós olhamos no texto bíblico e olhamos a vida de Enoque, nós vemos que Deus transferiu ele dessa existência terrena para a existência celestial, eterna, na presença do nosso Deus. Eu gostaria que hoje nós estivéssemos pensando nesse tema, nessa afirmação: Enoque foi trasladado. E a partir dessa afirmação, eu gostaria que nós estivéssemos caminhando na mensagem, pensando agora em 3 respostas, porque eu vou fazer a seguinte pergunta ao texto bíblico: por que Enoque foi trasladado? Por que Enoque foi trasladado? Vamos refletir então? Nós vamos encontrar uma resposta bíblica. E a resposta é: ele foi trasladado para não experimentar a morte. Quando nós lemos no texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. Então ele foi mudado de lugar, transferido, mas não passou pela morte, para não experimentar a morte. E aí eu fico pensando, queridos irmãos, queridos amigos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que existe uma regra geral: todas as pessoas são pecadoras, segundo a Bíblia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se o salário do pecado é a morte, por quê? Talvez seja a sua pergunta. Enoque não passou pela morte, não experimentou a morte, foi trasladado. A resposta está no próprio texto, porque Deus o trasladara. Sabe, existe uma regra para todas as pessoas: o homem que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Mas só que quem estabeleceu essa regra foi o próprio Deus. Então vamos pensar em soberania divina. Olha que caminho maravilhoso, especial para a gente pensar nesse momento sobre a vida de Enoque. Deus, na sua soberania, decide o que fazer e quando fazer, e não precisa dar satisfação para nenhum de nós, não. Deus decidiu, no alto da sua soberania, que Enoque não experimentaria a morte. Então ele muda nesse momento essa regra, e então Enoque passa a ser uma exceção. Aí nós olhamos para o texto bíblico, e no desenvolver das escrituras nós vamos encontrar uma outra pessoa também que não experimentou a morte. Esse foi Elias, o profeta Elias.
que foi arrebatado aos céus. A Bíblia ensina que o nosso Deus é soberano e Ele quem decidiu. Enoque, Elias não vão experimentar a morte. É decisão divina, querido. Nós estamos pensando aqui hoje sobre Enoque que andou com Deus. Uma segunda resposta que eu gostaria de saber do texto bíblico é: por que Enoque foi trasladado? O texto diz que porque ele alcançou testemunho diante de Deus. Olha o versículo que diz: porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele alcançou bom testemunho e o nosso Deus se agradou do testemunho dele. Você lembra? Na semana passada, Deus olhou para o coração de Abel e se agradou do que viu, e olhou para o coração de Caim e não se agradou do que viu. Agora Deus olha para o testemunho de Enoque, e o testemunho de Enoque agrada o coração de Deus, e Deus então trasladou Enoque para a sua presença santa. Que coisa linda, que coisa maravilhosa o testemunho de Enoque, um homem que viveu no meio entre pecadores, todavia ele decidiu fazer jus ao seu nome, decidiu dedicar a sua vida, decidiu se consagrar ao Senhor, para o Senhor. E isso fez uma grande diferença, porque entre um mundo de trevas, a luz ali ela brilhou, porque Enoque decidiu andar com Deus. Esse é o grande diferencial. Querido, você está também, e você vive, e nós vivemos entre pecadores. Jesus Cristo falou sobre os seus discípulos que eles estavam no mundo, mas não eram desse mundo. Então deveriam viver de forma diferente desse mundo. Não deveria andar na forma que o mundo anda, mas deveriam andar de forma que estivesse agradando o coração de Deus. Eu olho para esse texto de Enoque, que preferiu dedicar a sua vida ao Senhor. Eu lembro do Salmo 1. Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer de Enoque, esse homem de Deus, esse homem de fé, esse homem que andou com Deus, o prazer dele era agradar os olhos de Deus, era agradar o coração de Deus. Por isso ele se dedicou para o Senhor, ele viveu para o Senhor. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Que coisa linda, querido. Como tem sido o seu andar, meu irmão, minha irmã? Tem agradado aos olhos de Deus? Muito bem. Agora nós vamos à terceira resposta, porque nós vamos perguntar de novo: por que Enoque foi trasladado? E nós temos mais uma resposta. A primeira resposta: ele foi trasladado para não experimentar a morte. A segunda resposta: por que ele foi trasladado? Porque ele alcançou bom testemunho diante de Deus. E a terceira e última resposta: por que ele foi trasladado? Nós encontramos porque ele acreditou na existência de Deus. Olha o que diz o versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Você, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, vamos olhar para a vida de Enoque, um homem que acreditou na existência de Deus. Nós precisamos a cada dia acreditarmos na existência desse Deus. Quando nós nos aproximamos dele, precisamos acreditar que de fato ele existe e que ele está realizando as obras que realizou no passado. Enoque acreditou em Deus, ele creu em Deus, ele creu na existência de Deus. Eu gostaria de pensar em algumas formas que nós devemos refletir nessa noite sobre como acreditar na existência de Deus. O Senhor nos dá alguns indícios, alguns caminhos, algumas referências para que cada ser humano possa acreditar na sua existência. Uma dessas referências é a criação. Você olha para a criação, você olha para a existência desse mundo e não tem como você não pensar que acima de tudo isso, aquele que criou, aquele que sustenta, aquele que governa toda essa existência, seja um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que Ele existe. O Salmo de número 19, primeiro versículo, nos dá uma ideia sobre isso que nós estamos falando aqui. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus existe porque Ele é o Criador de todas as coisas. Uma outra referência que nós podemos pensar aqui é o anseio que existe em cada alma pela presença de Deus. Todos nós ansiamos, buscamos esse preenchimento, e muitos de nós acabam buscando em fontes que não são suficientes para resolver a questão espiritual. Então esse anseio, esse desejo de voltar ao princípio, ao início, de voltar a esse relacionamento, é porque existe um Deus que nos criou o homem à sua imagem e semelhança, com o objetivo de se relacionar com esse homem, mas o pecado afastou esse homem de Deus, mas o anseio permanece, o desejo de estar com Deus permanece. E muitas pessoas não estão buscando na pessoa certa, que é Deus, na fonte certa, que é Deus, para saciar esse anseio da alma. Uma outra referência que nós temos para pensar aqui sobre a existência de Deus é que Ele se revelou nos últimos tempos através do seu Filho, através de Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com vocês nessa hora Hebreus capítulo 1. Nós vamos encontrar no primeiro versículo da carta aos Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Então o nosso Deus, Ele se faz conhecer, se fez conhecer ao homem de muitas maneiras, e nos últimos tempos pelo próprio Filho Jesus Cristo. Querido, creia em Deus, creia na existência dele, assim como Enoque creu em Deus.
Assim como Enoque viveu para Deus e alcançou o testemunho que agradou a Deus, porque ele se aproximou de Deus crendo na sua existência. Sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso desejo nessa noite é que você possa aproveitar esse momento que você está tendo de oportunidade para colocar a sua fé em Deus. Nós outros que já tivemos essa experiência com Deus, devemos aproveitar esse momento, irmãos, para que a nossa fé seja fortalecida, olhando para o exemplo de Enoque, um homem que andou com Deus, que agradou o coração de Deus e Deus para si o tomou. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua família. Se você está tomando uma decisão hoje, nesse momento que você ouve essa palavra, se você está tomando uma decisão, coloque no nosso chat, compartilhe conosco a decisão que você está tomando, para que a nossa igreja também possa orar por você, possa fazer um contato com você, e que você possa também, a semelhança de Enoque, viver para Deus, dedicar os seus dias para Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Essa é a nossa oração. Amém? Graças a Deus.
tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Agora nós estamos chegando ao final de mais um culto e queremos continuar contando com você, querido. Que você possa compartilhar o canal Rede Sebac com seus contatos nas redes sociais. Compartilhe aí, compartilhe com seu familiar, compartilhe com seu vizinho, com pessoas do seu relacionamento, para que mais pessoas tenham acesso a esse culto e possa participar também, possa ser abençoado pelo Senhor. Nós vamos agora encerrar o culto com uma oração e convidamos você para estar conosco no próximo domingo, 10 horas da manhã e também às 19 horas e 30 minutos. Vamos orar, depois teremos um momento musical e estaremos encerrando então as nossas transmissões na noite de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de celebração, pela vida de cada um dos irmãos e amigos que escolheram, ó Deus, estar conosco no canal Rede Sebac nessa hora. Que cada vida, cada família seja abençoada pelo Senhor. Que tenhamos, ó Deus, uma noite guardada e protegida pelas Tuas mãos poderosas e abençoadoras. Nós te pedimos a bênção para a casa, o lar, que esteja enfrentando um momento difícil nessa noite. Momento de enfermidade, momento de relacionamento com problemas, com dificuldades, momentos com dificuldades financeiras. Ó Deus, seja a situação que for, nós entregamos em Tuas mãos esse lar, essa família, que hoje o Senhor esteja mais uma vez provendo e abençoando essa casa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.